A Rádio Geice e a Rádio Alto Minho, em conjunto, entrevistam todos os candidatos à Câmara Municipal de Viana do Castelo para as eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Hoje, a entrevista é com o cabeça de lista da Iniciativa Liberal, Maurício Antunes da Silva. Maurício Antunes da Silva, de 37 anos, é formado em produção e especialização em qualidade e melhoria contínua e tem desenvolvido o seu percurso profissional na indústria. É coordenador-geral e membro fundador do Núcleo Territorial de Viana do Castelo e membro do Conselho Nacional de Iniciativa Liberal. Para as eleições autárquicas de 26 de setembro, é o cabeça de lista pelo Partido Iniciativa Liberal à Câmara de Viana do Castelo. Maurício Antunes, obrigado pela disponibilidade em estar presente nos nossos estúdios para esta entrevista conjunta entre a Rádio Geice e a Rádio Alto Minho. Antes de mais, começava por questioná-lo o que é que motiva o Maurício e a Iniciativa Liberal em concorrer nestas eleições à autarquia vienense. Antes de mais, agradecer aqui a Iniciativa Democrática da Rádio Geice e da Rádio Alto Minho, que é importante que possam ouvir todas as forças políticas nestas eleições. A motivação maior, porque hoje Viana é a capital do distrito com o menor poder de compra. Tem-se perdido tem havido queda na exportação de mercadorias, temos tido uma perda em vários indicadores relacionados ao nosso concelho, e não poderia me resignar no caminho que estava a ser tomado. Hoje somos a única candidatura moderada que apresenta um programa, um projeto para trazer um novo rumo, uma nova esperança para todos os cidadãos vienenses. E com certeza que a Iniciativa Liberal tem muitas propostas a apresentar. O que é que pretende fazer para contrariar tudo aquilo que acabou de dizer na abertura desta nossa entrevista? A Iniciativa Liberal, até o momento, é o único partido que apresentou um programa autárquico. Isto é algo diferenciador. Não são apenas ideias gerais e genéricas, vagas, vazias, mas sim um programa autárquico com várias propostas em vários âmbitos. Temos de ter 3 bandeiras principais, que são os pilares desta campanha, que uma delas seria a remunicipalização das águas, que é um problema que foi criado por este Executivo, sem fazer nenhum tipo de auscultação pública aos cidadãos antes de fazer essa transição, até porque o serviço municipalizado era uma empresa que dava lucro anteriormente, dava um lucro médio de 1,2 milhões de euros por ano. A justificativa que foi dada pela autarquia para essa conversão, para essa concessão ao Estado Central, era de que haveria investimento dos fundos europeus e investimento a nível das águas de Portugal para localmente. Isto não tem sido verdade, infelizmente, que vemos no site base, que são dados públicos, que neste momento, desde a fundação da ADAM até agora, a autarquia de Viana do Castelo já investiu cerca de 6 milhões de euros em saneamento e águas. Ou seja, são valores, são informações que não condiz com a realidade, enquanto outros concelhos já pararam com esse tipo de investimento e estão exclusivamente à espera do investimento exclusivo da ADAM. Uma das outras nossas bandeiras também envolve a redução da carga fiscal, tanto IMI, devolução do IRS e a isenção da derrama municipal. Isto deve-se a 3 fatores, a fatores preponderantes que trazem uma visibilidade diferenciadora. Temos aqui um problema habitacional e de residentes em Viana do Castelo, onde a redução do IMI e a devolução do IRS possa ser atrativo para os jovens, pode ser atrativo para as pessoas que queiram cá viver. E a isenção da derrama municipal também pode ser um fator para as empresas, porque um dos nossos propostas é a isenção da derrama municipal para as empresas que investam em educação, cultura ou desporto. Ou seja, fazíamos essa benesse às empresas que investissem nas agremiações locais, para que pudessem não ter de pagar esse imposto localmente, que é uma receita média anual de 4 milhões de euros. Já foi em alguns temas importantes, mas podemos focar-nos agora um pouco num que é aquele que tem criado mais polémica nos últimos tempos, que é precisamente a ADAM, a empresa Águas do Alto Minho. O programa da Iniciativa Liberal diz que a intenção é a reversão da empresa. Acha que isso ainda é possível? Sim. Há três rostos nessa candidatura, nessas eleições, que são os rostos da ADAM, que é o Luís Nobre,
o Eduardo Teixeira e a Paula Veiga. São pessoas que tiveram diretamente envolvidas nessa, ou pelo partido, ou pela estrutura decisiva na altura como vereadora, e são esses 3 rostos que estão nesta candidatura neste momento. É possível reverter. Uma das cláusulas que tivemos a estudar todo o contrato, não só a questão do serviço que possa ser mal prestado ou outros fatores, além do valor tarifário ser superior ao que era praticado anteriormente. Uma das cláusulas é que o desvio nos resultados líquidos for igual ou superior a 7,5% entre as projeções que constam do estudo de viabilidade económica e os resultados líquidos obtidos. Pode haver cessação do contrato, mas tem que sempre partir da iniciativa da autarquia. Ou seja, é possível, porque os resultados líquidos obtidos até este momento, os dados que são conhecidos, há essa variação, há esse desvio entre o que foi obtido e o que era previsto. Ou seja, há essa possibilidade, a iniciativa da autarquia pode vir a fazer esse tipo de negociação. Obviamente, a primeira tentativa seria por mútuo acordo, junto com um consenso com o Estado Central, e, posteriormente, se não conseguir, íamos a tribunal alegando esta cláusula que é bem clara no contrato. Exato. Desde a criação desta empresa, da ADAM, a Iniciativa Liberal, não viu nenhuma melhoria? Há uma melhoria em relação aos problemas de faturação. Houve um grande erro de faturação, mas o nosso problema aqui não se deve exclusivamente a isto. Isto foi um problema que foi muito visível. Isto foi um problema visível e que criou inconvenientes na vida dos cidadãos. Mas nós não nos limitamos a isso. Isto foi o que está na ponta da estrutura. Mas o que nós aqui não defendemos aqui, o que nós compreendemos e não compreendemos, é toda essa decisão. O serviço municipalizado anteriormente tinha lucro. Tínhamos um serviço que tinha lucro e esse lucro poderia ser feito em investimentos nas redes de saneamento de água. Nunca foi feito, houve essa decisão de conceder esse serviço ao Estado Central e essa informação e esta informação que nos foi passada não seria verídica, que seria esse investimento por parte das águas de Portugal. O nosso grande problema hoje, é a descentralização e a perda de autonomia, para além dos tarifários. O que nós perdemos aqui, que é uma das bandeiras da Iniciativa Liberal em nível nacional, que é a descentralização. Hoje, enquanto há dezenas e dezenas de autarquias, de autarcas que lutam pela descentralização para ter transferência de competências, para ter autonomia, ter capacidade de decisão sobre um serviço, sobre outras atividades, em Viana fez exatamente o contrário, não é? O que houve foi exatamente um centralismo, cedeu toda essa estrutura para o Estado Central, gerir, no caso das águas de Portugal, que retém 51% das ações, e Viana só cerca de 25%. Só para ficar claro, a Iniciativa Liberal quer a reversão da empresa? Sim, queremos que da empresa, deixa ser claro, neste momento estamos aqui a concorrer à autarquia de Viana do Castelo, apesar de que a ADAM é lesiva a todos os 7 municípios. Nossa proposta visa a rescisão contratual da autarquia de Viana do Castelo, certo? Nós não respondemos pelas outras autarquias, nem pelo fim da ADAM, porque o fim da ADAM seria impactar também nos outros 6 municípios, cada autarquia que pode decidir. Foi um problema criado pela nossa autarquia, pelo executivo que está no poder neste momento, e deve ser tratado localmente. Obviamente não podemos interferir diretamente nos outros concelhos. Maurício, continuando a olhar para o programa da candidatura a estas autárquicas, chamou-nos a atenção o ponto que é a saúde local e a criação que propõe de um cheque de saúde local, sobretudo para aquelas consultas e exames que ultrapassem os 90 dias. Como é que na prática funcionaria isto? Isto, nós fizemos contas, isso não foi uma medida aleatória, obviamente, e mesmo antes da pandemia, dessa pandemia, já haviam pessoas, principalmente as mais carenciadas, que esperavam meses e anos de consultas de especialidades e muitas vezes análises clínicas específicas. Isso, nós não podemos ficar menor com essa situação. Sabemos que é um problema crónico a nível nacional do SNS, infelizmente, e não poderíamos ficar indiferente. Estimamos que este custo anual seja de cerca de 300 mil euros, com o número de pessoas que acederiam a este cheque de saúde local, porque
nem todas as pessoas precisam ter o seu serviço privado, um seguro de saúde ou mesmo outro tipo ADSE. E neste caso, essas pessoas que precisariam e que ultrapassariam esses 90 dias é que teriam acesso a essa informação, comatado com a colaboração da autarquia, em parceria com a USAM, obviamente. Muito bem. Também em relação a estes pilares de desenvolvimento que propõem para a cidade, outro tem a ver também com o hub tecnológico que serviria como alavanca de progresso e desenvolvimento. Aqui particularmente julgo que estaria a Iniciativa Liberal a pensar nos jovens, ou não? Sim. Uma das nossas ideias, nossos projetos, é exatamente a fixação dos jovens e a atração de empresas também. Hoje não adianta colocarmos um outdoor na autoestrada a dizer Viver Viana ou território de oportunidades, se não criarmos uma sinergia, uma estrutura, um plano para que possa alavancar todas as necessidades para desenvolver o nosso concelho. Não adianta também termos aqui uma empresa ou duas que vão fazer uma expansão e muitas vezes tem que contratar jovens vindos de Vila do Conde, de Braga e arcar com essas despesas porque não há residentes qualificados e muitas vezes até não qualificados para prestar esse serviço, para trabalhar nestas áreas. Então, uma das nossas ideias em sentido da fixação dos jovens também, além do hub tecnológico, também obviamente, seria em parceria cativar um polo da Universidade do Minho, por exemplo, fazer uma parceria mais próxima com o IPBC para termos aqui jovens que possam vir estudar e posteriormente se verem que a cidade tem potencial, se ver que a cidade tem capacidade, poderem se fixar neste concelho. Hoje, infelizmente, é uma cidade adormecida, as pessoas vêm cá, tanto as que estudam no IPBC, e posteriormente vão para outras localidades, e os jovens que cá vivem, que são de cá, quando vão estudar fora, no Porto, Braga ou noutros locais, depois não pensam em regressar por falta de oportunidades. Um dos projetos que nós temos nesse sentido para atrair jovens, que é o mais importante também, antes de atrair só o hub tecnológico, que tem que ser feito em parceria, porque não adianta eu trazer 10 empresas de tecnologia para Viana e depois eles não terem mão de obra para trabalhar. Então tem que ser feito sempre um projeto conjunto, desenvolvimento conjunto para atrair. E uma das ideias que nós temos é vinculado diretamente à habitação, que não podemos hoje usar apenas a bazuca, como se fala, ou outros investimentos locais para fazer habitações sociais ou mesmo a preços controlados e rendas acessíveis. O que precisa haver é um mercado livre, é uma simplificação do PDM e que as construções possam vir a ser competitivas no sentido de não apenas aquelas 2 ou 3 construtoras amigas do sistema possam construir. Ou seja, isso geraria um quadro habitacional na nossa região que faria com que havia uma equiparação, objetivamente, haveria uma redução nos valores da renda, porque iria dispor de mais oferta e à procura, obviamente. Ou seja, tudo isso disponibilizaríamos uma capacidade habitacional na região para que as pessoas pudessem vir e ser acessível ter esse diferencial. Hoje, se um jovem quer cá ficar, mesmo que tenha emprego, seja no hub tecnológico, muitas vezes tem que ir viver para outros concelhos por causa da diferença entre rendas, entre localidades. Então, essa facilitação da construção tem que ser um fator primordial e não utilizar os dinheiros públicos para construir casas para a classe média, neste caso, apartamentos para a classe média, a preços controlados para meia dúzia de pessoas e todos os vianenses a sustentar isso. Que tem que ser feito e aberto o mercado para que todas as pessoas tenham possibilidade de fazer ou arrendar ou adquirir o seu imóvel, obviamente. E, obviamente, no caso na área social, da habitação social, isto é um outro tema que não tem a ver com as propostas que vêm nesse sentido dos quadros comunitários que estão a fazer. O que estão a fazer é querer que a classe média tenha rendas controladas e sejam construídos apartamentos com o dinheiro do Estado.
A fixação de pessoas numa cidade ou numa localidade é sempre o primeiro fator de desenvolvimento depois para esse local. Aqui o hub tecnológico não seria o único fator de fixação de pessoas. Identifica outros que a cidade pudesse ter para não continuar a perder população, como por exemplo mostrar uns censos agora divulgados ultimamente? Como falei, a atração de investidores para a habitação, ou seja, a dinâmica da noite também, ou seja, muitas vezes os jovens que vêm cá estudar no IPBC e mesmo os que cá vivem, que não entram na universidade, queixam-se porque têm que ir a outros concelhos para passarem a noite, para divertirem-se, não agora, obviamente, porque estamos numa época diferente, mas, no geral, não há dinâmica nem no centro histórico e nem em torno do centro histórico para que as pessoas possam sair, curtir, tudo isso, a decisão entre uma pessoa viver numa localidade ou noutra parte de tudo aquilo que é oferecido pela autarquia, tudo aquilo que é oferecido numa localidade. Não basta apenas eu oferecer o emprego e não ter mais nenhuma outra oportunidade para as pessoas. Não basta apenas eu oferecer uma certa coisa, porque tudo está coligado. Tudo tem que estar unificado para que possa as pessoas decidirem. Porque uma pessoa que já tem a sua vida feita, que vive noutro concelho, que já tem uma casa, que trabalha numa empresa que tem a sua vida estabilizada, de 50 anos, com um filho, não vai mudar para Viana só porque puseram um outdoor na autoestrada a dizer que é um território de oportunidades e uma terra linda, sim. Mas as pessoas não vão, porque já têm. O que temos que apostar é exatamente nessas pessoas que estão a começar a sua vida e que temos que ter forma de que essas pessoas fiquem cá. Que venham, gostem e fiquem. E não venham, fiquem, estudem e depois vão todos embora, que estamos a alimentar só o mercado do Porto e Braga de mão de obra, basicamente. Maurício, a Iniciativa Liberal foi, parece-me, a primeira força política a apresentar candidatura à Câmara Municipal de Viana do Castelo publicamente. Teve com certeza já a oportunidade de visitar algumas freguesias, se não todas as freguesias do Concelho de Viana do Castelo. O que é que têm ouvido da população e o que é importante melhorar nas freguesias? Neste momento não visitamos todas as freguesias ainda, estamos com um plano, a ver se até temos um plano para visitar todas, já visitamos bastante, sim, fomos a primeira, isso é um fator diferenciador no sentido de que temos algo estruturado desde muito antes e não aquelas modificações, aquelas mudanças de um dia para o outro, de um partido, no outro dia está no outro, não. Nosso programa vem sendo desenvolvido há cerca de um ano com as pessoas, com as equipas e a apresentação pública do programa foi feita em maio, ou seja, tudo isso é diferenciador para uma candidatura madura e que apresenta aqui uma estrutura e um projeto para o Conselho. Visitamos várias freguesias e o que temos ouvido é exatamente, e muitas vezes, é a falta de transparência, é a falta de informação e a falta quando falo transparência, há muitos candidatos autarcas que são independentes e muitas vezes não têm essa devida independência porque como é visto, são tomadas as decisões, são tomadas as decisões ainda com a visão política apenas de um partido. Por ser independente, esta pessoa deveria tomar sempre aquelas decisões que fosse em prol da sua freguesia e não porque sente-se pressionado por uma votação muitas vezes de mão ao ar e ter que votar sempre a favor do que o Presidente da Câmara quer, porque senão fica com uma imagem denegrida muitas vezes e que não pode ter dificultado a sua vida mais para frente. Então é uma das coisas que temos ouvido de alguns autarcas, obviamente não posso partilhar aqui, mas que seria a falta de transparência nesses processos para que possam ter essa liberdade de voto e de poder decidir sobre aquilo que ele acha que seja melhor para a sua freguesia e não aquilo que são obrigados muitas vezes a votar, neste sentido. A Iniciativa Liberal teve o cuidado, pelo menos também, de apresentar algumas candidaturas a Assembleias de Freguesia. Exatamente, vamos a 3 freguesias, vamos aqui é a União de Freguesias de Viana, que é Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, vamos à União de Freguesias de Cardielos e Serrilês e vamos à Junta de Freguesia de Ariosa. Ou seja, isso é um grande trabalho que foi feito para um partido, para a primeira candidatura de um partido, foi um trabalho de muitas pessoas envolvidas, para conseguirmos ter essa estrutura e mostrar que é possível dar esperança para uma nova mudança.
Nós não podemos resignar da situação em que estamos. Nós não podemos aceitar que tudo o que tem acontecido e o percurso que está sendo traçado. Temos que lutar contra a forma como tem sido gerido e apresentar propostas, não só de uma forma crítica, como alguns candidatos têm feito, como já vi aqui nas entrevistas, mas não, apresentar propostas e apresentar como nós faríamos diferente. Que isso é o diferencial, não vir aqui com generalidades, mas sim apresentar, dizer, olha, fizeram desta forma, nós não concordamos porque não achamos que seja a melhor forma, mas nós temos aqui uma proposta que pode ser melhor. Isso cabe depois ao eleitor decidir e está na mão do cidadão decidir com base naquilo que ler, que ouvir e que ver do nosso programa. Tem total autonomia, obviamente, e liberdade para não escolher a iniciativa liberal, mas tem que ter em consideração de tudo aquilo que foi trabalhado, porque até o momento é a única que apresentou um projeto, um programa para 4 anos. Nenhum outro apresentou nenhum programa, nada, até o momento. Não sei, espero que até o dia do debate tenhamos, para que possamos debater ideias diferentes, de fazer um programa para a habitação, por exemplo, um partido A ou B ter uma ideia para a habitação e nós apresentarmos, seja uma visão, nós apresentarmos a minha e o eleitor decide o que acha mais interessante para promover essa habitação ou um problema de saúde local. O que não podemos é ir a um debate sem nenhuma proposta dos outros partidos, apenas com generalidades de vamos fazer, vamos ter sustentabilidade e vamos desenvolver. Isto ainda já não... Nós não podemos nos verter como fazia-se política no tempo da União Soviética, que era entregar canetas e entregar e a prometer ao catroar a rua A ou B, mas sim temos que nos focar naquilo que realmente é importante, numa estratégia de como deve ser gerido uma autarquia. Ou seja, ter um plano, dizer o rumo é este e vamos traçar todos os objetivos para que o rumo seja este. Numa das entrevistas do candidato Luís Nobre, diz que tem bons resultados no seu entendimento, que não é suportado. Esses dados eu posso até aqui mostrar aqui uns dados, que é o poder de compra estagnado há mais de 10 anos, temos aqui esse valor. Temos aqui uma queda das exportações de mercadorias nos últimos anos e temos aqui o volume de negócios das indústrias transformadoras em queda. Isto, a propaganda, falar na rádio ou falar nos jornais não altera os indicadores disponíveis pelo INE. Vir aqui falar que estamos a crescer, que estamos a desenvolver, não, tem vindo empresas, tem vindo algumas empresas, é verdade, não vamos estar aqui a falar ao contrário disso, mas os factos, os números, os indicadores que nos fazem gerir, porque para eu gerir uma empresa, para eu gerir uma autarquia, eu preciso ter uns objetivos e preciso saber o rumo. Se os indicadores estão a dizer que o rumo está errado, eu tenho que tomar ações, tenho que tomar um percurso para tomar um novo rumo. Certo? E esta informação não condiz com aquilo que é falado, não diz com aquela propaganda que tem sido feita de que estamos a mil maravilhas e que estamos a desenvolver. Somos a pior capital de distrito neste momento em relação ao poder de compra. Estamos em último lugar na capital do distrito, temos uma queda nas exportações, temos quedas no volume de exportação de mercadorias, ou seja, nada disso, só falar não altera os factos, não altera a verdade, não altera o que realmente está a acontecer no terreno com os vianenses. Maurício, força. Peço desculpa só por interromper. Ainda em relação às freguesias, são 3, acho que 2 uniões e uma freguesia em que a Iniciativa Liberal vai concorrer. Estas 3, por alguma razão especial, porque não uma de outra qualquer? Estas 3 foi com que trabalhamos em conjunto com as pessoas que estão próximas e que se mostraram disponíveis para participar e envolver-se nesse projeto. Como sabe, somos uma estrutura relativamente, apesar de termos muitas pessoas a colaborar no grupo de trabalho para desenvolver o programa, tivemos, não chega a centena, mas quase perto da centena de pessoas. Participar de uma lista e estar envolvido, nós temos uma dificuldade que acredito que também seja para os outros partidos que não estão no poder, que é o receio, o medo. Temos pessoas que são membros do nosso partido que não fazem parte da lista por terem medo de aparecerem nessa lista por questão de serem, não diria perseguidos, mas por terem em sua vida alguns aspectos que poderiam ser prejudicados. Então muitas vezes as pessoas nos apoiam, nos colaboram, estão reunidos connosco durante madrugadas a fio para colaborar no programa, para dar ideias, para preparar toda a estrutura à volta. Mas na hora de dar o rosto, as pessoas têm receio de aparecer, obviamente,
por questões de possíveis represálias que possam haver. Não estou a dizer que ocorreu, nem que tenha ocorrido, mas as pessoas, por receio do seu emprego ou da sua atividade profissional, têm algum tipo de receio, então nós contivemos e tentamos nos focar apenas nessas 3 freguesias, União de Freguesias, porque aqui é o centro e temos o maior número de membros e simpatizantes aqui nesta região. Em Cardielos também temos um bom grupo, e Ariosa também, que é uma das nossas membros do Partido Iniciativa Liberal, que é a Ivone Marques, que também nós fizemos essa parceria para ela ser a candidata, além da Assembleia Municipal, também pela Junta de Freguesia de Ariosa. Muito bem, mudando de tema, desporto, cultura, Viana do Castelo será a cidade candidata à cidade europeia do desporto e a capital europeia da cultura, muito proximamente. Considera que a cidade de Viana tem condições para acolher estes 2 grandes eventos? Tem todas as condições. Deve ser feito, infelizmente já estamos relativamente próximo a essa candidatura, e se formos eleitos já não há muito o que fazer, mas isso teria que ser feito um projeto a médio prazo de trás. Hoje temos uma estrutura desportiva, tanto em vários desportos, que não temos representatividade em Viana. E o que precisa-se é que com essa sinergia, como falei no princípio, de incentivar as empresas locais a investirem, ou seja, tiraríamos receita, mas esse dinheiro estaria diretamente nas associações locais, faria com que as associações desportivas, culturais, estivessem vinculadas diretamente à ligação entre a indústria, entre as empresas e a sociedade civil, criando uma motivação e até uma criação de objetivos a médio prazo por essas empresas, porque vão estar a investir nessas associações e vão querer, obviamente, ter um retorno. Se está a patrocinar uma equipa, seja de hóquei, ou seja de vôlei, ou seja de futebol, obviamente vai querer ter visibilidade e vai exigir que em X anos aquele esteja na primeira divisão ou numa segunda liga, ou seja, algo que dê de visibilidade. Ou seja, tudo isso, quando isentamos essas empresas de pagar os seus impostos municipais aqui e damos a possibilidade delas investirem diretamente na estrutura desportiva, estrutura cultural, estamos a fazer com que a possibilidade de que isto crie uma sinergia e crie uma possibilidade de desenvolvimento nesta área, a médio prazo, obviamente, e o desporto é uma área que vier tanto na parte náutica quanto na parte indoor também, que seria algo diferenciador a médio prazo. Temos todas as condições para receber as pessoas, porque sabemos receber muito bem, e devemos receber. Isso é bom para a visibilidade do Conselho, mas não pode ser focado apenas como única coisa. Não pode ser agora todas as forças, todos os esforços a ser traçado apenas nessas 2 candidaturas. Tem que haver algo sempre muito abrangente para traçar um rumo, e já há uma candidatura local, e nós já apoiamos essa candidatura porque somos de Viana e queremos que seja Viana, não é? E esse é o nosso objetivo, e estaremos na torcida para que isto aconteça, obviamente. Quase no final da nossa entrevista, Maurício, as questões ambientais também estão no vosso programa, nomeadamente a questão da extração de lítio na Serra d'Arga. Qual é a posição que a Iniciativa Liberal tem para este assunto? A Iniciativa Liberal, o liberalismo em si, é um dos movimentos, uma das estruturas que defende muito o ambiente. Tanto é que os países mais desenvolvidos, os mais liberais, são os grandes defensores e são os grandes promotores do ambiente. E não podíamos ser diferente aqui também em Viana do Castelo. Sabemos dos riscos ambientais, mas não somos contrário à exploração no sentido de quem tem que decidir são os cidadãos. Isso tem que... Neste momento há uma informação, como é que eu diria... Uma forma obscura de passar a informação. Há muito obscurantismo no tudo que foi desenhado até o momento, e que teria que ser feito era uma auscultação pública, seja um referendo, seja uma auscultação com várias pessoas, mas que houvesse um debate político, público, das pessoas, das forças políticas e de associações não envolvidas com a política, que não estivessem envolvido nem na exploração e nem nos interesses ambientais, nem de um dos 2 lados, algo independente, para que pudesse expor as 2 posições das vantagens e possíveis e desvantagens também neste âmbito. E aí depois chamar os cidadãos a decidir. Estamos a falar de uma decisão que pode trazer um impacto
negativo ambiental muito grande para a região. E quem tem que tomar essa decisão tem de ser sempre a sociedade em geral, independente de serem eleitores da Iniciativa Liberal, independente de serem eleitores de outros partidos. E isso tem que ser sempre em consenso com tudo, assim como nós falamos também, só fiz uma interrupção aqui pequena, assim como nós achamos também que a decisão de reversão do serviço municipalizado para a ADAM, que deveria ter sido feito uma auscultação pública, que deveria ter sido feito um referendo, explicar as possíveis vantagens, as possíveis desvantagens e passar essa responsabilidade, porque não foi algo decidido em campanha, não foi algo prometido em campanha e não foi uma escolha direta dos cidadãos. E quando estamos a falar em algo que pode impactar completamente a vida das pessoas, a todos à volta, não é? Tem que ser chamado às pessoas, explicado, clarificado as duas visões e as pessoas de uma forma democrática têm que decidir. Não pode ser o Presidente da Câmara de forma unilateral tomar essas decisões, nesse caso já não é o Presidente da Câmara, mas diretamente o Governo Central. Isso vai ao encontro de uma das linhas orientadoras da Iniciativa Liberal, que é dar a voz aos cidadãos, dar a escutação pública. Vai de encontro? Vai ao encontro. Ao encontro, desculpa. Não estava a perceber. Exatamente. Um dos nossos lemas é exatamente dar voz. E nós não podemos, logicamente nós não queremos transformar isso numa democracia direta a cada decisão da autarquia, ir ouvir as pessoas e fazer um referendo, não é disso que estamos a falar, mas estamos a falar de decisões importantes que impactam tanto financeiramente quanto a questão do lítio, que seja do ambiente. Há a possibilidade, o próprio decreto-lei da exploração do lítio, há essa possibilidade de que seja feito essa decisão local ou a escutação pública, desde que o governo assim o entenda, o governo central, ou seja, que depende exclusivamente de uma pressão política local que seja feita para que nos autorize, que seja autorizado, obviamente, um referendo sobre esse tema, para que a exploração, nós não podemos simplesmente tomar essa decisão de ânimo leve, apenas a pensar nos possíveis empregos que pode ser gerado, porque até agora essa informação também não é clara sobre a quantidade de emprego, nem o valor que pode trazer financeiro para a região, não há informação sobre esse sentido, e sabemos muito claramente os impactos ambientais que pode trazer uma mina a céu aberto. Então nós não podemos tomar essa decisão de ânimo leve, tem que ser em conjunto com os cidadãos. Maurício, estamos mesmo a terminar, isto corre muito depressa. Realmente teríamos aqui muitos temas para abordar. No fecho, quais são as expectativas que tem nesta candidatura da Iniciativa Liberal? Qual é que seria o melhor resultado? Esta é a primeira candidatura da Iniciativa Liberal às autárquicas, órgãos autárquicos. E estamos bastante motivados. Temos uma expectativa de eleger para uma vereadora, porque temos ouvido as pessoas. Estivemos recentemente com os pescadores e foi um dos temas que conseguimos há cerca de 3 semanas fazer algum ruído sobre a zona de encalhe dos pescadores, nos quais pagavam taxas e não dispunham desse serviço. Uma obra que gastava cerca de 24 mil euros para a autarquia e que estava há anos parada. Fizemos algum ruído, conseguimos, com o apoio da comunicação social, dar alguma visibilidade e cerca de 2 semanas depois já começaram as obras. Isto quer mostrar que um liberal pode fazer toda a diferença. Assim como fez nos Açores, está a fazer nos Açores, assim como na Assembleia da República, um liberal em Viana do Castelo vai fazer toda a diferença. Nós neste momento não temos representação autárquica e temos conseguido, tanto na parte da USAM como na parte dos bombeiros e com os pescadores, temos feito esse trabalho de auscultação, de estar ao lado das pessoas e tentar trazer esses problemas para a resolução o mais breve possível, ser apenas um mediador, mesmo sem representação autárquica. Tenho a certeza que, se conseguirmos esta representação, que traremos muito mais voz para todos os vianenses. Muito bem, agradeço já a disponibilidade e a presença de Maurício Antunes da Silva, o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Viana do Castelo. Iremos voltar a encontrar-nos no debate conjunto que iremos realizar, a Rádio GC e a Rádio Alto Minho, no próximo dia 16 de setembro no IPVC, mais concretamente no Auditório Lima de Carvalho. Muito obrigado. Obrigado a todos.